verdadeiramente quer te louvar, te adorar, te exaltar, quer estar na tua presença, Pai. Ó Deus, abençoa, Senhor, cada um, Senhor, que veio com a intenção de louvar e engrandecer o teu nome, Pai, de prestar um culto em espírito e em verdade. Pai amado, ser com aqueles, ó Deus, que não tiveram coragem de enfrentar a chuva e a lama e ficaram em casa, Pai. Deus, que o Senhor, que o teu Espírito Santo, ó Deus, inquiete, Pai, cada um deles, para que dê a prioridade a Ti, Senhor. E não a fogueira, não a milho, não a churrasco, mas primeiramente, Senhor, a Ti, Pai, que é aquele que nos dá o pão de cada dia, é aquele que nos dá o ar que respiramos. Pai, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, recebe este culto, Senhor, e visita cada um que está aqui de maneira especial, com o Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos e Te adoramos por tudo. Amém. Pode sentar, irmãos. Senhor, pode glorificar. Só não podemos conversar. Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. É o número 1. Ele nos dá fortaleza e rica bênção sem par. Chuvas de graça, chuva pedimos, Senhor, mandando chuvas constantes, chuvas do Consolador. Jesus tem concedido o Santo Consolador, de plena paz para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, mandando chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai aos seus servos piedosos carne, virtude e valor, dai-nos dos dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, mandando chuvas constantes, chuvas do Consolador. A terceira estrofe. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fontes de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, mandando chuvas constantes, chuvas do Consolador, mandando chuvas constantes, chuvas do Consolador. Glória a Deus, aleluia. Muito bem, meninas, é desse jeito. A gente tem que fazer barulho dessa forma. Vamos outro? Glória a Deus. Liga aí 150 ou 155? 150? 150 não é mais tudo. Glória a Deus. Eu acho que é o 155, não, Nicole? Né? É o 155.
Vamos sentar. Na frente de formiga, só matar o churrasco. Tem ali, Cícero. Declaramos nosso Salvador, teu poder, teu poder, teu poder, divino poder renovador, teu poder, teu poder, teu poder. Bendita promessa paternal, enchemos de real amor, com fé no poder celestial. Teu poder, teu poder, teu poder. Ô, pastor, dá uma pausa aí. Ó, vocês ouviram o refrão desse louvor? É só assim: teu poder, teu poder, teu poder. E aí? Dá pra cantar ou não dá? Teu poder, teu poder, teu poder. Quero ouvir todo mundo abrindo a garganta e cantando. Vamos lá? Aí tem outro que diz assim: com poder, com poder. Vamos lá? Todo mundo louvando? Vamos começar de novo, pastor? Declaramos nosso Salvador, Teu poder, teu poder, teu poder. divino poder renovador, Teu poder, teu poder, teu poder. bendita promessa paternal, enchemos de real valor, Com pleno poder celestial. teu poder, Teu poder, teu poder. com olhos que vem nos surgir, Teu poder, teu poder, teu poder. Pai celeste, faz nos fluir. teu poder, teu poder, teu poder. Tu já prometeste derramar Tuas bênçãos e nos escrita tua, a tua palavra é proclamar. com poder, com poder, com poder, com o fogo vem nos inflamar. Teu poder, teu poder, teu poder. E de toda mancha nos limpar. Teu poder, teu poder, teu poder. Aquece os rios, ó Senhor, Faze os que dormem despertar. nós, Nós te suplicamos com fervor. Teu poder, teu poder, teu poder. Como a brisa queiras assoprar. Teu poder, teu poder, teu poder. Deus bendito vem nos ortogar. Teu poder, teu poder, teu poder. Perene e doce comunhão. Quero aqui contigo, Pai, gozar. depressa, Depressa nos enche o coração. com poder, com poder, Depressa nos enche o coração. Com poder. Glória a Deus, aleluia. É tão bom que no chão termina, né? Glória a Deus. E aí? Fala em outro. Mais um. 115? 115 é? tá pegando o costume de Rosa Luxemburgo. Vamos lá, 115. Com muita alegria. Estou gostando de ver vocês aí, viu? Eu quero amanhã também, Senhor.
Oh,
passou, tudo que ficou para trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Glória a Deus. Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios.
1 Coríntios 1, a partir do 21, que diz assim: considerando que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu, por meio da sabedoria humana, foi do agrado de Deus salvar os que creem, por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos procuram sabedoria. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Todavia, para os que foram convocados, tanto os judeus como os gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Pai amado, Deus maravilhoso, que nós venhamos, Senhor, crer sem precisar de sinal nenhum que Tu és o Deus Todo-Poderoso, aquele que enviou o Teu Filho amado Jesus Cristo para morrer por nós. Nos ajuda, Senhor, a manter a fé firme em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalos para os judeus e loucuras para os gentios. Irmãos, vocês vão ouvir muito essa palavra na Bíblia, gentios. Vocês sabem o que significa? Alguém aqui sabe o que significa gentios? Eu não sei, quem lê a Bíblia vai ver muito essa palavra, gentios. Nas versões mais atuais, já mudaram, né? Para pecadores. Gentios é aquelas pessoas que não servem a Jesus. Aí, aquelas Bíblias mais antigas trazem como gentios, gregos, gentios. Então, ele está dizendo aqui que os judeus pediam sinais, os gregos procuram sabedoria, mas nós cremos sem precisar de sinal nem de sabedoria humana, porque muita gente quer entender a fé de uma maneira que a gente explique a fé de uma maneira científica, e não existe isso. Ou você crê, ou você não crê. Crer é uma questão de escolha. Continuando, diz assim: porquanto a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria dos seres humanos, e a fraqueza de Deus é mais forte que todo o poder dos homens juntos. Vocês já imaginaram? Todo o poder dos seres humanos, toda bomba atômica, todo o poder, toda arma nuclear que existe, Deus é muito mais poderoso. Vocês já imaginaram? Vocês já viram passar na televisão aquela bomba que explodiu lá em Nagasaki, Hiroshima, que explodiu? Os meninos que estudam sabem, né, dessa história, né? Acabou com a população do Japão. 2 cidades foram exterminadas com uma única bomba. Até hoje, a população ainda sofre consequência daquele ato. Só que aquilo não é nem uma partículazinha do poder do Deus Todo-Poderoso. E é diante desse Deus que, se Ele fizer, acaba com o mundo que nós estamos. Eu acho interessante que muitas pessoas acham que Deus é um Deus que não tem nenhum poder. Glória a Deus. Irmãos, contemplai a vossa vocação, pois não foram convocados muitos sábios de acordo com critérios humanos, nem muitos poderosos, nem tão poucos nobres. Eu não sei se vocês já perceberam, mas geralmente, a maioria, quando a gente chegar no céu, quem for, e eu vou em nome de Jesus, lá no céu vai ter mais mulher do que homem. As mulheres já saíram ganhando nessa. E também lá no céu vai ter mais gente que nessa terra, nessa vida, aqui nesse percurso, foram mais pobres e aos olhos humanos mais tolos, honestos, do que os dito aos olhos dos homens inteligentes, cheios de conhecimentos e rico. Porque, como diz aqui, né? Ele escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Quando você olha para o pastor Júnior, muita gente olha para ele e não dá valor nenhum, né? Por quê? Um deficiente. Aí é essas pessoas que Deus pega e usa para mostrar para aqueles que acham que é alguma coisa
que Deus confunde e faz daqueles que o mundo julga sem importância importante. Então vocês já imaginaram a importância que Deus nos dá? Nós somos filhos do rei, príncipe e princesas do reino de Deus, aqueles que servem a Jesus. Como ele diz, né? Eu hoje estava lendo esse capítulo e achei muito interessante. Ele escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado e o que nada é. Aí eu me lembrei que uma vez o pastor ainda andava, eu não sei quem viu o pastor aqui andando, a Piane viu, não foi, Piane? O pastor andando. Quem já viu o vídeo dele na internet, sabe como ele andava. Quem aqui já viu o pastor andando? Todo mundo já viu, né? O pastor andando. Então todo mundo sabe que ele era deficiente antes de perder a perna. E eu lembro que uma vez a gente parou na praça lá em Rio Largo e atravessamos a praça, porque é uma praça que tem umas paisagens bonitas, para ele gravar um vídeo lá. Quando a gente atravessou a praça de mãos dadas, tinha uns homens assim do lado, e eles, né, falaram com desprezo. Como é que uma mulher dessa está com esse homem? Assim, com desprezo. Outra vez, a gente estava na lanchonete da tia dele. Isso foi a tia dele que contou. Quando a gente foi embora, a tia dele disse que tinha um senhor lá, aí perguntou para ela, aquele homem é rico, né? É muito rico ele, né? Aí ela disse, não. Por quê? Disse, porque para aquela mulher estar com aquele homem, ele só pode ser rico. Então, o ser humano, ele faz isso, despreza o outro por qualquer coisa, porque é negro, porque é deficiente. O ser humano faz isso. Aí o que é que Deus faz? O que é que Deus faz? Deus pega aquele que aos olhos do homem é desprezível, aos olhos do homem não é nada, e usa como seu instrumento e coloca lá em cima, que é para eles verem que o que eles julgam que não vale nada, Deus dá muito valor. Então, nós que não valemos nada, aos olhos humanos, temos grande valor. E, irmãos, pode até ter passado na cabeça de alguém, como alguém já me falou algumas vezes, né? Algumas pessoas já pensaram e me falaram mesmo, o que foi que eu vi nele que me atraiu. Eu não sei se aqui alguém também já pensou isso, né? Mas algumas pessoas assim, ele deve ser muito manipulador, porque para manipular ela, né? Para que ela deixe até o emprego para estar com ele nessa loucura, ele deve ser um cara muito manipulador. Não, irmãos. O pastor Júnior, o que me atraiu nele não foi que ele é manipulador. Não. Sabe o que foi que me atraiu nele? Jesus. Sabe o que foi que me atraiu nele? O caráter. Porque do que adianta você ser bonito? Do que adianta você não ter deficiência nenhuma e não ter caráter? Do que adianta um homem ser rico, ser bonito, ter posição e não ter Jesus? Se ele não fosse o homem de Deus que ele é, eu nunca teria casado com ele. Ele poderia ser o homem mais rico, ele poderia ser o homem mais bonito, eu não teria casado com ele. Porque eu disse para Jesus, eu só caso com um homem que ame o Senhor mais do que a mim. Então assim, se alguém aqui pensou que eu casei com ele por outro motivo, ele também não é rico, tá? Ele também não é rico. E outra coisa, irmãos, eu não deixei o meu trabalho para fazer a obra de Deus porque ele me convenceu. Eu deixei o meu trabalho para fazer a obra de Deus porque Deus mandou. Deus falou diretamente comigo e disse, escolha, faça a sua escolha, ou 100% ou nada. E eu escolhi Jesus. Eu escolhi viver totalmente para a obra e na dependência do Senhor. Claro que não é todo mundo que Deus chama dessa forma. Claro que não. Senão quem era que ia nos sustentar? Já pensou se todo mundo deixasse seus empregos e fosse fazer a obra de Deus? Quem era que ia ficar para nos sustentar?
Alguém tem que trabalhar para me sustentar. Glória a Jesus. Porque Jesus toca no coração da pessoa e a pessoa oferta na obra do Senhor para que ela seja feita. Porque nós não temos salário dessa igreja aqui, não. Temos salário do Senhor. O Senhor nos dá um salário que nos dá para nos mantermos. Então, irmãos, antes de eu conhecer o pastor Júnior, eu já fazia essa obra. Sabe o que era que eu fazia? Eu tinha um Uno, um Fiat Uno. Eu colocava dentro do Fiat Uno até 10 crianças e levava para a igreja. Dia de quarta, dia de sexta e dia de domingo. Eu fazia culto infantil na minha casa todos os sábados. Era 30, 40, 20 crianças todos os sábados. Eu fazia culto na minha casa. Na época eu nem sonhava em conhecer ele. Uma vez por mês eu fazia com aquelas pessoas que não conheciam Jesus. Eu fazia um culto. Era em torno de 20, 30 pessoas, 25, 15. Glória a Deus. Então quando eu conheci ele, eu já conheci ele fazendo a obra do Senhor. Eu não faço a obra do Senhor porque eu o conheci, porque ele me convenceu a fazer. Não, eu faço a obra do Senhor porque eu amo o Senhor dessa obra. É por isso que eu faço a obra dele, porque eu o amo mais do que tudo nesse mundo. Então ele diz, aquilo, ele confunde as pessoas. As pessoas hoje ficam confusas conosco. Como é que uma pessoa sem trabalhar, como é que um casal que não tem, a única renda que tem é o salário dele e consegue fazer uma obra dessa forma, sem numa igreja que não dá condições financeiras? Vocês acham que isso não é Deus? Irmãos, vocês que estão aqui estão contemplando um milagre que vocês nunca viram e vocês nem percebem que isso é milagre. Glória a Deus. Aonde foi que vocês já viu alguém nessa vizinhança fazer o que nós fazemos? Glória a Jesus. Alguém já viu? Glorificado seja Deus. Então isso é milagre, irmãos. Isso é milagre. Eu não estou falando isso para me exaltar, não, de maneira nenhuma. Pelo contrário, eu estou falando isso para exaltar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que é o Deus Todo-Poderoso e que vocês têm um privilégio, porque é um privilégio estar aqui diante do Deus Todo-Poderoso para o adorar. Vocês não estão aqui por minha causa ou por causa do pastor. Vocês estão aqui por causa do Deus Todo-Poderoso que tocou no coração de vocês, mesmo num dia desse, cheio de lama, para vocês estarem aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Ainda que estivesse só eu, ele e mais uma pessoa, nós estaríamos aqui. Glória a Deus. Sabe quantas pessoas tem lá em Rosa? 3 pessoas. 3 pessoas. Glória a Jesus. E todo sábado, todo domingo, nós vamos lá em Rosa fazer um culto como se tivesse 100 pessoas. Nós louvamos da mesma forma, nós adoramos da mesma forma, nós cultuamos da mesma forma, nós pregamos a palavra da mesma forma. Porque o importante é adorar e engrandecer o nome do Senhor, não é a quantidade. Deus não está olhando para a quantidade, Deus está olhando para a qualidade. Aquele que pensa que, domingo eu não vou ficar em casa. Não. Tem esses dias que a gente está sem vontade de fazer nada? Tem. Mas tem pessoas que é continuamente. Todo culto, vem uma vez por mês. Eu já passei por esse período. Quem é que está perdendo? Vocês acham que Deus está perdendo alguma coisa? Vocês acham que Deus vai ser menos Deus porque você faltou ao culto? Você acha que Deus vai ser menos Deus porque você virou as costas para Ele? De maneira nenhuma. Glória a Jesus. Ele manda, ide por todo mundo, pegai os coxos, os aleijados. O importante é que a minha mesa esteja completa. De pessoas que queiram verdadeiramente morar na minha casa comigo a eternidade. É dessa forma que o Senhor quer. E eu verdadeiramente espero em Cristo Jesus que cada um de vocês que estão aqui esteja com o coração voltado para Deus. Para que naquele dia, quando ele abriu, eu deixei um áudio no grupo, eu não sei quem ouviu. Quando vocês abrirem, quando Deus lá abrir o livro da vida e chamar o seu nome, Glória a Jesus. é para isso que nós oramos, lemos a Bíblia, cultuamos a Deus, fazemos a vontade dele, para que naquele dia que ele abrir o livro da vida, essa passagem está lá em Apocalipse, está lá, chamar pelo seu nome, porque aquele que não for achado no livro da vida vai ser jogado no lago de fogo, onde está o diabo, a besta, o falso profeta, está tudo lá, vai ser jogado
sentado lá. Quem aqui ouviu o áudio que eu deixei? Glória a Jesus. Só a irmã Nezinha ouviu? O Damião ouviu? Eu deixei no grupo um áudio mostrando qual vai ser o fim de quem serve a Deus e qual vai ser o fim de quem não serve a Deus. Está aqui, irmãos. Só é você ler a Bíblia que você vai saber o que é que você vai ter no final da sua jornada. E ele está lá, ó, esperando o momento para vir buscar sua noiva. E eu espero que de ver cada um de vocês lá, né? Tem gente que diz que não quer ir para o céu. Mas eu realmente não acredito que tem alguém que não queira ir para o céu, né? Mas, infelizmente, tem gente que quer ir para o inferno mesmo. Então que vá, né? Fazer o quê? Eu estava falando assim que o povo olhava para mim e dizia que achava que ele era rico. Mas não é porque eu me acho mais bonita ou bonita, não. Rico ele é, pode ter certeza. Porque, além de ser um homem de Deus, um homem de caráter, né? Glória a Deus. Claro, né? Ele tem um charme, né? E É lindo esse cara. é bonito, sim. E agora tá ficando mais bonito. Vocês já viram? Glória a Deus. Já viu que ele tá mais bonito Glória a ainda? Deus. Agora tá ficando com o rostinho fino, perdendo a barriga. Pense. Vamos lá, Tá ficando pitelzinho. glória a Deus. Já ouviu essa palavra aí, irmãzinha? Pra ele, que não importa quem ele seja, não importa ser paraíba. Glória a Deus. Glória a Jesus. O que importa é que ele é homem de Deus, né? Amém. Exatamente, irmãzinha. O nosso valor, nós só temos valor porque nós temos Jesus. Porque aquele que não tem Jesus, Tem umas pernas que não chegam nem à metade. aqueles que não têm Jesus não têm valor nenhum. O nosso valor não é porque nós temos algum valor, não. Porque isso nós não temos. Quem nos dá valor é aquele que está em nós. Ele nos comprou por um preço que ninguém pode pagar. Foi um preço de sangue. Então imagine o valor que nós temos, né, para Deus. E Ele quer. Deus escolheu ele para ser o filho dele. E Ele quer que estejamos todos sentados naquele dia, na mesa, na borda do Cordeiro. Glória a Deus. Para a primeira, o Senhor disse que só ia cear novamente com a noiva. Imagine, esse tempo todo, Jesus com uma mesa preparada lá, esperando pela noiva, as bordas do Cordeiro. E essa borda vai durar, essa festa vai durar 7 anos. Imagine, 7 anos de casamento. Vocês já viram que eu tenho um irmão que quando ele casou, fizeram uma festa de 5 dias. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. É verdade, irmão. Jesus, ele está voltando, né? Louvado seja o nome do Senhor e devemos estar preparados para quando ele voltar, né? Achar fé em nós. Louvado seja o nome do Senhor, nos achar vigiando, esperando ele voltar. Louvado seja o nome do Senhor, porque se não estivermos preparados, ele vem e a gente fica. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós, em vez de ser as pessoas que a gente diz que a gente evangeliza, vai ser nós que vai dizer: cadê aquele povo barulhento? Cadê aquele povo que se juntava e cultuava a Deus? Então, por isso, devemos estar preparados, devemos estar em comunhão. Louvado seja o nome do Senhor. E todos os dias, clamando por arrependimento, todos os dias, pedindo a sua misericórdia, para que possamos alcançar a vida eterna. Porque somos falhos, somos pecadores, mas temos uma diferença, é que nós cremos no Filho de Deus. É que, louvado seja o nome do Senhor, Ele é o nosso advogado, é Ele quem justifica, quem perdoa. Louvado seja o nome do Senhor, quem intercede ao Pai por nós. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Mateus capítulo 9, versículo, começando o primeiro, diz assim: e entrando no barco, passou para outra margem, e chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensas mal no vosso coração? Pois que é mais fácil dizer ao paralítico: perdoado te são os teus pecados, ou levanta-te e anda. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te,
toma a tua cama e vai para a tua casa. Levantando-se, foi para a sua casa, e a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tanto poder aos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, nós vemos aqui nessa passagem um certo homem lá de Cafarnaum. Um homem, louvado seja o nome do Senhor, que quando Jesus chegou lá naquela cidade, Jesus viu a fé daqueles homens que levaram, louvado seja o nome do Senhor, aquele paralítico até lá. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, por ver aquele esforço daquelas pessoas que levaram aquele paralítico, disse: filho, tem bom ânimo, são perdoados os teus pecados. Mas aqueles que estavam lá, eles arrazoavam em seu coração, e dizendo que ele estava blasfemando, porque Jesus estava dizendo que perdoaria os seus pecados, que estava perdoado os seus pecados, pois eles não acreditavam que Jesus tinha poder para perdoar o pecado. E aí Jesus, conhecendo eles, ele disse: qual é o mais fácil? Dizer perdoados são os teus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Então o nosso Deus, o nosso Jesus, é aquele que tem poder para perdoar pecado e para nos fazer andar. Glória ao nome de Jesus, para nos fazer andar. Agora que aceitamos a Cristo, Ele perdoou nossos pecados. Ele não soma do esquecimento, Ele não lembra mais daqueles pecados. Mas agora Ele quer que você ande. Glória ao nome de Jesus, Ele quer que você prossiga. Louvado seja o nome do Senhor, para quando Ele voltar, encontrar você. Louvado seja o nome do Senhor, fazendo a sua vontade. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Orar para irmos para a salinha. Deus amado, obrigado, Senhor, pelo privilégio de servir. Pai, obrigado pela alegria de estar na tua casa. Obrigado pelos irmãos que vêm. Senhor, traz o senso de responsabilidade, Senhor, na mente daqueles que se ausentam com bastante frequência. Pai, eu te peço agora pelas tias, Senhor, que vão ser usadas para usar a boca delas. O Senhor usa, por favor, a boca delas, para que elas possam ensinar, as crianças possam guardar, colocar em prática e tentar buscar viver a tua palavra. Pai, muito obrigado pelo culto de hoje, no nome de Jesus. Amém. Com prazer, alegria e satisfação que nós estamos aqui esta noite. Glória a Deus. A minha esposa estava falando de caráter e eu lembrando. Ela disse que eu tenho caráter porque quando eu comecei a namorar com ela, eu andei em mais de 300 igrejas pregando. E antes da gente noivar, em toda igreja que eu ia, eu fiquei sabendo depois de casado, porque alguns pastores me disseram e ela confirmou, que ela ficava perguntando. As pessoas que não me viam chegar com ela, chegavam depois do culto, eu chegava cedo. Aí ela chegava, as pessoas que não me viam chegar, não sabiam que eu era namorado dela, diziam: esse pregador aí já veio aqui? Aí o povo dizia: mas é uma bênção. E tu conhece ele? Conheço. Faz quanto tempo? 10 anos. Ele não é mau caráter, não, ele não presta não. Nem isso não, rapaz, desse pregador. Glória a Deus. Ela fez isso em mais de 15 igrejas. Aí depois de ela tirar o raio-x e todo mundo dizia a mesma coisa, ela chegava com a cara lisa para me dizer isso. Aí deu vontade de dizer: se eu souber. Ela foi tão ousada que só resolveu dizer isso a mim depois de casou. Porque se ela sabia que se ela dissesse antes, ia ficar bem invocado. Mas se eu soubesse, ninguém sabe. Glória a Deus. Então, é por esse motivo que ela enche a boca para dizer: ele tem Glória a caráter. Deus. Porque ela me fez Glória a Deus. fez interrogatório nas igrejas que eu passei. Não é assim mesmo? Meus irmãos, Glória a Deus. vamos ler a palavra de Deus num texto bastante conhecido. Marcos capítulo 10, do 49 em diante. Marcos capítulo 10, do 49 em diante. José Capeta está aí, firme e forte. E os irmãos também, firme e forte. Não é a lama, mas a chuva. Glória a Deus. Não é isso que vamos pedir se ele para a igreja. Marcos capítulo 10, do 49 por diante. Glória a Deus. Jesus, parado, disse que o chamassem. E chamaram Senhor, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, levantando-se, deixando a sua capa, foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: eu quero ter a visão. Jesus lhe disse:
vai, a tua fé te salvou. Logo viu e seguiu a Jesus do caminho. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o texto que nós lemos tem uma característica, irmão Renilson, que se eu fosse intitulá-la, se eu fosse dar um tema a essa pregação, sincera, aliás, se eu faço isso, a gente nem lhe apresenta porque o senhor já é de casa. Então quem já é de casa entra na porta e já vai sair na cozinha. Então a gente nem lhe apresenta. Aliás, era para a gente ter cantado os parabéns para ele uns dias atrás. Só que a Cícera pensa que a serva da gente é bom, mas não, a gente esquece muito. Sempre lembre, ore pelo seu Francisco, que ele já completou menos de 70, não foi? 170. Menos de 70, 170 não, que é isso? 63, 63. Deus abençoe o senhor, obrigado por sempre estar conosco. Então, meus irmãos, se eu fosse intitular essa mensagem, era o seguinte tema: o que você vai fazer? Deixar a capa ou ficar com a capa? Por quê? Jesus entra em Jericó. Jericó é uma cidade que era dividida em duas partes: a antiga Jericó e a nova Jericó. Jericó era dividida em dois. Alguns relatos que se encontram no livro de Lucas diz que quando Jesus entrou em Jericó, ele curou um cego. Quando ele saiu de Jericó, ele curou outro cego. E, no caso, Marcos só relata a cura de um cego. Mas não é isso que eu quero frisar. O que eu quero frisar é o seguinte: vamos colocar pontos aqui. Primeiro, Jesus parando. Josefa Gama, Jesus nunca parou para não fazer alguma coisa. Sempre que Jesus para, ele vai fazer algo. Por que eu estou entendendo isso? Porque Jesus parou para curar o paralítico que fazia 38 anos que estava deitado. Jesus parou lá para salvar a mulher samaritana à beira do poço. Jesus parou para curar, levantar e dar vida à mulher, o filho da viúva. Então entenda, toda vez que Jesus para, ele faz algo. Mas também não é isso que eu quero frisar. E chamou o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo. E se eu entendo que disseram ao cego, tem bom ânimo, eu logicamente entendo que o cego, apesar de estar desanimado, ele gritava por Jesus. Glória a Deus. É básico isso, entendeu? O cego gritava por Jesus, mesmo estando desanimado. Porque se ele não tivesse desanimado, ele não tinha ouvido, tem bom ânimo. Por quê? Porque ele era cego, Jesus era assim de pessoas em volta dele, e ele gritou desesperadamente, e as pessoas diziam: cala a boca, cego. Jesus não vai parar para dar atenção ao cego. Jesus não parou para dar atenção a muitos doutores, imagina a cego. Jesus não vai dar atenção a você, cego. Pare de gritar. E ele, mesmo desanimado, gritava. Eu já aprendo a lição aqui. Mesmo que vocês não tenham força, mesmo que você não tenha ânimo, mesmo que você se ache fraco, mas se você, mesmo estando louco, abre a boca, dê um grito por Jesus, ele vai parar para te ouvir. Glória a Deus. Mas o interessante também não é exatamente isso. Isso é tema de mensagens que você pode pregar. Mas entenda, levanta-te, o mestre te chama. Jesus não chamava qualquer pessoa para curar. Ou a pessoa doente ia ao encontro dele, mas poucas vezes na Bíblia você vai ver Jesus chamando alguém para ser curado. Este cego foi um privilegiado. Mas por que Jesus chamou? Porque ele gritava. A persistência é uma coisa que chama a atenção de Deus. Eu disse ontem na live que o diabo já disse no meu ouvido: perca as esperanças, você não vai voltar nada não. E eu dei uma gargalhada na hora na cara do diabo e disse: Jesus, se eu voltar a andar ou não voltar a andar, a glória é tua, o louvor é teu, a honra é tua. Aí foi uma tapa, que a polícia chama, tapa de telefone. Ele deu um telefonema na orelha do diabo. Sabe o que é telefonema? Quando você abre as duas mãos aqui, na delegacia, às vezes antigamente fazia isso. Chega aqui no ouvido do camarada, faz... você fica desintonizado uma semana. Mas eu dei um tapa de telefonema no focinho do diabo, que ele saiu gambalotando assim. Mas entendeu? O cego, Jesus chamou, e ele automaticamente teve bom ânimo para se levantar. Aí Jesus, ele foi até Jesus enfrentando uma multidão. Tem gente que, eu já vi muito isso na fila do leite do lado.
Eu ia até pegar leite, mas a fila era tão grande que eu não vou pegar leite não. Tem gente que volta no caminho e desiste de pegar alguma coisa por causa do tamanho da fila. O cego não desistiu da bênção por causa da multidão. Eu duvido alguém ficar na fila para receber o salário e dizer, quero não, eu vou ficar, vou voltar para casa, liso mesmo. Vou deixar para receber o mês que vem. Alguém faz isso? A fila pode estar quilométrica, mas o camarada fica ali, debaixo de chuva, debaixo de sol, debaixo de sombrinha. Vou enfrentar a fila. Meu amigo, mas você é o 50º nome, não tem problema. Eu vou estar na fila até chegar a hora de receber. Não desiste. Mas às vezes nós, automaticamente, por nossas fraquezas e desânimos, desistimos do chamado do Pai. Isso para mim é um certo absurdo. Por quê? Porque quando você recebe o chamado de Jesus, meu amigo, é um privilégio grande. Entenda bem, perceba bem. Jacó, eu estava falando isso em Rosa, Jacó disse para José, vem cá que te enviarei aos teus irmãos. Aí ele disse, estou pronto. José disse, estou pronto. Gênesis capítulo 37, estou pronto. José não disse a Jacó, vou me preparar, vou ver qual é o dia que dá para ir, vou ver se dá para ir a semana que vem ou terça-feira. Não, José disse, estou pronto. Há um chamado de Jesus, o cego disse, estou indo. Amanhã, não. Semana que vem, não. Estou indo agora. Mas se é Jesus que está chamando, eu vou esperar o quê? Aí Jesus chama. E Jesus chama, e quando o cego enfrenta a multidão e chega até Jesus, Jesus não é de ter conversa. Ele é de fazer, ele não é de conversar. Jesus é de fazer. Você vê que ele não pergunta nada ao cego antes. A pergunta foi automática. O que queres que eu te faça? Mas é evidente que o cego ia dizer que queria ver. Mas por que Jesus perguntou, José? Jesus perguntou porque Jesus gosta de ouvir você. Não vou pedir não, porque Jesus já sabe. Ele já sabe, mas ele gosta de ouvir. Entendeu? Por isso que Isaías disse, clama a mim. Jeremias, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O Senhor pede para você clamar. Então, quando Jesus pergunta, o que quer que eu te faça? O cego responde automaticamente que eu vejo. Jesus diz, vê, eu vou te curar. Aí Jesus deu a cura. Aí ele estava dizendo no original do grego, porque você teve fé em mim, a tua fé te salvou. O cego chegou perto de Jesus com fé para ser curado e saiu salvo. E a Bíblia diz que ele automaticamente serviu a Jesus pelo caminho. Mas o que eu queria chamar a sua atenção não é exatamente tudo isso que eu falei. É que antes de sair do lugar que estava, o cego abandonou a capa. Ei, tem coisas que você precisa abandonar para chegar perto de Jesus. Eu estava dizendo sexta-feira aqui, que todo dia eu digo para Jesus, Jesus me dá uma dose de maracujina do céu, para eu me manter calmo. Ei, entenda bem, a minha capa que eu preciso me libertar dela, é essa desgraça chamada temperamento. Mas perceba, tem muitas pessoas com capa, e capa muitas vezes não é bom. A capa tem um bom sentido. Qual é o bom sentido da capa? A capa significa aconchego. A capa significa uma expressão de se libertar do frio. A capa significa proteção. Antigamente, muitas pessoas eram conhecidas dependendo da capa que ela usava. Se fosse tinha gente antigamente que usava capa, se fosse hoje, era nylon. Tinha gente que usava capa de plástico e tinha gente que usava capa de couro. Dependendo da capa, se dizia o nível social da pessoa. Ainda hoje, na Inglaterra, usar capa é uma forma de demonstrar o nível social. Mas, todavia, porém, no entanto, capa também significa coisas ruins que precisamos nos libertar. Capa também significa coisas que nos distanciam de Deus. Capa também significa coisas que Deus não se agrada, que está em nós. Olha, entenda bem. Nós podemos ver capas e lembrar de Elias. Elias trazia uma capa consigo. Veio uma carruagem de fogo. Você vai ver isso lá em 2 Reis, capítulo 2, a partir do 11. Aí você vai ver que Elias chega para Eliseu e diz, pede-me o que quiseres que te darei. Ele diz, dá-me o dobro do teu poder. Ele disse, dura coisa pedisse, mas isso se fará
se tu vires eu subir para o céu. Aí Elias estava caminhando com Eliseu, veio uma carruagem de fogo, com cavalo de fogo, e num redemoinho Elias subiu. Mas a Bíblia diz que ele deixou cair a capa. Existem crentes como Elias, que só solta a capa na hora de ir embora, na hora de partir. Existem crentes como Eliseu, irmão Renilson, que fica de olho na capa de Elias. Eu vou esperar ele soltar a capa para me agarrar com ela. Existem pessoas que ficam de olho na capa dos outros. Existem pessoas como aquele que se encontrou com o rei Aías. Quem foi esse? No livro do Rei você vai ver que Aías trazia uma capa nova. Mas ao se encontrar com Jeroboão, arrancou a capa e cortou a capa em 12 partes e deu 10 partes para Jeroboão e profetizou a queda do reino. Entenda? Existem pessoas que pegam a capa e fatiam ela, corta ela em pedacinhos. E quando o profeta se encontrou com Jeroboão, ele cortou a capa em 10 pedaços e profetizou a divisão no reinado de Israel. Foi quando houve a separação de Judá das outras tribos, Judá e Manassés, das outras tribos. Entenda? Mas existem pessoas interessantes que não soltam a capa. Glória a Deus. É uma forma de você começar a perceber o que é que você está fazendo com a sua capa. Glória a Deus. Eu deixei algumas capas pelo caminho da vida. Eu deixei algumas que eram terríveis. Mas existem algumas capas que a gente não quer soltar. Tem algumas pessoas que eu conheço que aceitaram Jesus, mas não perdem alguns hábitos. Existem pessoas que eu conheço que estão na igreja, mas não perdem alguns hábitos. Existem pessoas que eu conheço que estão na igreja há tantos anos, mas não perdem alguns costumes. Alguém fala algo para ele e diz: pelo amor de Deus, você falou isso para o fulano, foi? Ih, ele é um gazeta. Existem pessoas que têm defeitos, eles não conseguem guardar segredos. Isso é uma capa. Existem pessoas que têm um defeito, eles não conseguem não mentir. Ele é uma capa. Existem pessoas que têm um defeito, eles não conseguem deixar inventar a história. Porque uma coisa é mentir, outra coisa é caluniar. E é primo, mas tem diferença. A mentira é eu dizer o que não existiu. Caluniar é eu dizer o que alguém não fez relacionado ao caráter. Por isso que a palavra existe calúnia. Se eu disser que alguém, eu vi, alguma coisa eu dizer, por exemplo, o irmão fulano, eu passei ali, ele estava no ponto, conversando com a fulana de tal. Isso é uma mentira. Mas uma calúnia eu dizer, eu passei por ali, o fulano estava no ponto, aos beijos com a fulana de tal. Isso é uma calúnia. É uma mentira qualificada. Porque uma coisa é você passar e alguém está conversando com alguém. Outra coisa é você passar e alguém que é casado ou casado está beijando alguém. Existem pessoas que têm os dois hábitos, existem pessoas que têm um dos dois. Mas tem. Eu conheço pessoas que dizem: pastor, eu não consigo parar de mentir. Eu não consigo me libertar disso. Poxa, ele já se libertou do álcool, ele já se libertou do cigarro, ele já se libertou de tanta coisa, mas não consegue. A Bíblia diz que quem peca é escravo do pecado. E a sensação de escravo é terrível. Eu fui escravo da pornografia por alguns anos. Na minha juventude eu fui escravo. Não tinha um dia que eu não acessasse a internet para alimentar o vício. É terrível. Você não quer, mas o vício lhe domina e diz: passa! E você faz. Por mais que você não queira, mas você faz. E eu, adolescente, jovem, recém-jovem, na casa dos 20 e pouco, eu não queria fazer, mas acabava fazendo. Deu uma hora que eu disse: chega! Aí foi quando Jesus parou e me libertou. Sabe por que talvez você pode estar com alguma capa que você não quer estar? Porque você não persistiu no grito chamando por Jesus.
Porque você não persistiu, resistindo à multidão, passando pela multidão para ir ao encontro de Jesus. Jesus quer que você chegue perto dele e ele está perguntando hoje: o que queres que eu te faça? E o Jesus que eu prego hoje, eu não estou pregando dizendo que ele vai lhe dar riqueza, um carro novo, uma casa nova. Não, eu estou dizendo que a capa que você tem, você quer se libertar, hoje ele vai libertar. As pessoas não conseguem se libertar. Não tem forças para se libertar. Mas pastor, eu faço isso porque o meu marido faz. Seja luz na sua casa, jogue a capa fora. Tem um hino do Cícero Nogueira que diz que Jesus entrava na cidade de Jericó e o cego gritava: mestre, de mim tenha dó. A multidão dizia: cale-se, Bartimeu, aquiete-se aí. Mas muito mais alto ele gritava, dizendo: tenha compaixão de mim, filho de Davi. Jesus, ele quer fazer, mas ele quer ver a sua persistência. Quer ver se você vai enfrentar a multidão. Quer ver se você vai se levantar do seu desânimo. Tem gente que vive com a capa da depressão. Tem gente que vive com a capa da ansiedade. Tem gente que vive com a capa do desânimo. Tem gente que vive com a capa do medo. Tem gente que vive com a capa do trauma. Tem gente que vive com a capa. Qual é a capa que você precisa se libertar hoje? Eu conheci um senhor que o calor podia estar em, sei lá, podia estar em 35, 40 graus, ele estava de jaqueta. Aí ele dizia: eu não consigo me libertar desse calor. Mas é claro que o senhor não consegue se libertar. O senhor está agarrado com a jaqueta, pô. Meio-dia em ponto, camarada, com a jaqueta. Joga a capa. Jogue a capa fora. A bênção chegou na sua vida ainda, porque talvez você tenha uma capa. Tem alguém que aceita Jesus, mas os nomes feios estão na boca dele. Vá tomar no sua. Isso é capa que você precisa jogar fora. Joga a capa. Eu não consigo jogar a capa. Você consegue? É só você querer. O cego, quando ele resolveu ter bom ânimo, sabe por que existe o bom ânimo? Vamos pensar com o cérebro. Existe o bom ânimo porque tem o mau ânimo. Qual é o mau ânimo? Sabe uma? Agora eu vou sair daqui, pegar a minha 12 polegadas, vou falar umas verdades na cara dele, na cara dela. E se ele conversar besteira, eu enfio a 12 polegadas. Isso é mau ânimo. Esse é um ânimo desgraçado, um ânimo miserável, um ânimo dado pelo diabo. Mas o bom ânimo é você se aproximar de Jesus. O cego teve bom ânimo. Se aproximou de Jesus enfrentando a multidão. Se aproximou de Jesus e foi interrogado com uma pergunta só: o que queres que eu te faça? Mas ele não chegou perto de Jesus com a capa, ele chegou sem capa. Elias não subiu ao céu com a capa, ele deixou a capa. O profeta não encontrou Roboão e deixou a capa inteira, ele cortou a capa. Ele entenda, é fácil de perceber. Para você receber bênção de Deus, deixa a capa. Joga fora essa desgraça, meu. Tem pessoas que não se conseguiu se libertar ainda da capa do álcool. Tem pessoas que eu estava perguntando, não sei por quem foi que eu perguntei. Quanto é um litro de 51? Essa pessoa disse R$14. Misericórdia, R$14 desgaste daquela. Isso tem coragem de pagar, isso tem. Não sei nem quanto é, já sei R$14 mesmo. Mas tem gente que consegue investir na capa do álcool. Homem, está te fazendo mal. Tem gente que mesmo com uma situação, poxa, olha, eu já disse aqui que quando novo, um dia só, eu peguei 25 colés na tarde. Olha o resultado. Fiquei uma bola e para emagrecer, um problema. Se eu fosse, tivesse a inteligência que tenho hoje, eu tinha feito uma besteira dessa. Era a capa da glutonaria. Tudo era um exagero. Tudo. Se não fosse por exagero, não vale. Cheguei sentado numa lanchonete para disputar. Vamos ver quem come mais passaporte? E eu nunca tive aquele negócio que o povo diz: eu não conheço isso. Rapaz, comigo tanto que eu estou por aqui. Eu nunca fiquei por aqui. Nunca. Olha, cruzada enche que fica por aqui. Nunca fiquei. Aí, tome ser glutônio. Não me chamasse na época para comer na sua casa. Você se arrependeu.
Mas eu tinha essa capa da doutonaria, tinha outras, eu fui jogando fora. Jogando essa, jogando aquela, jogando essa. Nós estou com uma, que essa desgraça não tem mais mesmo. Mas todo dia eu brinco com Jesus, Jesus, eu quero me levantar disso, eu quero me libertar disso. Aí você olha para mim, né? Minha esposa diz, pastor, ficar calado, não tem nada. Isso é uma guerra dentro de mim. Não, eu tenho vontade de falar, sei que eu vou falar, mas se eu falar, eu vou pegar muito pesado, então freio. Você pensa que eu sou calminho assim como você está vendo? Na casa dos 30 eu era um animal. Não dissesse duas não, você ia ouvir 5. Entenda bem, mas todo dia essa briga comigo dentro de mim. Às vezes minha esposa acorda a fim de me provocar. Eita, Jesus. Ela provoca até sem querer. Porque, como eu sou um pesquisador nato, pesquiso muito, eu tenho serviço, eu quero que as pessoas saibam o que eu sei. E como elas não sabem, às vezes eu me irrito. Caramba, a informação está aí, é só pesquisar. Entendeu? Caramba. Não use a cabeça só para separar as orelhas, eu me irrito. Guarde no cérebro alguma coisa, eu tenho uma cabeça grande para utilizar ela. Aí eu às vezes me irrito, perca a paciência comigo. Aí depois, quando eu vou dormir, é que no início, tu lembra o que tu falou? 13 horas e 45 minutos. Eu disse o que foi mesmo. Eu estava ali, tudo valente, irritado. Oh, Jesus, me perdoe. Essa briga diária. Tem milagres que eu não recebi na minha vida ainda por causa dessa cara. Tem umas raivas que eu já joguei fora e nem lembro. Mas tem essa. Que pelo meu grudar em mim parece que é um super bom. Aí a pergunta é, qual a sua capa que você precisa jogar fora hoje? Pastor, é a falta de ânimo. Jogue fora essa desgraça. A minha capa é que eu não acredito mais na restauração da família. Jogue fora essa desgraça. Eu não acredito mais na restauração da minha saúde. Jogue fora essa desgraça. A capa atrapalha o milagre. A capa atrapalha a bênção. A capa atrapalha o benefício de Deus para mim e para a sua vida. Você só fica com a capa hoje se quiser. Se você tem uma mesa em casa e ela está coberta com plástico, com uma capa. Os bancos desse carro passaram pela lavagem geral. O banco ficou novo, zero. Mas primeira coisa para lavar os bancos foi tirar a capa. A mesma coisa feia é banco sem capa. Porque a gente vê o banco, todos os bancos são amarelos. Feio pra caramba, mas a capa esconde. Mas para lavar, teve que tirar a capa. Para ficar limpo, teve que tirar a capa. Para ficar puro, teve que tirar a capa. Entenda, para receber de Deus, tem que jogar a capa fora. É simples. Tem gente que tem a capa da vaidade. Eu só vou para tal lugar se eu tiver roupa nova. Eu só vou para tal lugar se eu tiver um sapato novo. Eu só vou para a igreja se eu tiver um perfume novo. Isso é capa. O que Deus quer é que você esteja perto do presente, independente se a sua roupa é nova, se não é, se o calçado é novo, se não é, se o perfume é novo, se não é. Deus está olhando se você está aqui com o coração puro, com o corpo, com a mente ligado no céu e sem capa. Amém? Amém. Eu vou encerrar, tinha mais 3 tópicos, mas deixa para lá. Pense aí com você. Que capa você joga fora? Pense que todo mundo tem capa. Alguma capa tem. Todo mundo tem uma capa. Qual é a sua? Não precisa me dizer não, já estou perguntando. Joga fora. Tira essa semana para jogar a capa fora. Como é que eu tiro a capa, Senhor? Jesus está dizendo, vem a mim, enfrenta a multidão, levante do seu desânimo. Como é que eu vou ter ânimo? Através da oração. Como é que eu vou ter ânimo? Através do louvor. Como é que eu vou ter ânimo? Através da palavra. Essa semana, tudo que eu ouvi sobre a Bíblia e da Bíblia foi através dos ouvidos. Então, ninguém tem a desculpa de dizer, eu não sei ler. Tudo, essa semana eu peguei a Bíblia para ler, momento nenhum. Só ouvindo. Eu tenho 2 ouvidos, tenho 2 olhos. Os olhos estão desgastados, os ouvidos tão bom que é uma beleza. Eu estou escutando agora, porque não que está falando da lei. Olha só, eu sou o pastor, as tias, a minha família. Aí. Entenda bem! Se eu tenho ouvido, eu vou usar para entrar por aqui palavras, subir por aqui palavras e descer para aqui palavras. Glória a Deus. Se você não sabe fazer, é simples. Me dê um pendrive que eu vou botar a Bíblia todinha dentro. E você vai ouvir Bíblia de manhã, de tarde, de noite. Manhã, de tarde, de noite. Manhã, de tarde, de noite. Aí você, não sei ler, sabe decorar. Não sei ler, sabe ouvir. Não sei ler. Entendeu? Amém? É através do conhecimento da Bíblia que você joga para fora. Vamos orar? Olha aqui, meu irmão, por favor.
capa fora. Eu vou cantar assim depois que ela orar. Antes de. Não, eu vou orar primeiro. Pai amado, Pai eterno, Deus maravilhoso e santo. Pai, nos dá uma semana, Senhor, cheia da Tua presença. Que nós venhamos, Senhor, tirar um tempo para estarmos meditando na Tua palavra e tirarmos tudo aquilo que te desagrada, Senhor, da nossa vida. Deus, a Tua palavra é um espelho e que nós venhamos colocá-la em prática, Pai. Abençoa cada irmão aqui presente, aqueles que estão enfermos, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus toda e qualquer enfermidade. Tu sabes, ó Deus, da necessidade de cada um aqui. Ser com cada um, Pai, nos dá uma boa semana na Tua presença, nos dá uma boa noite de sono e Deus, recebe, Senhor, o nosso culto que estamos encerrando agora para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo seja com todos, em nome de Jesus. E você, Deus abençoe. Oi, irmão, só um minutinho. Tu já falou, pastor? Nós estávamos conversando. Meninas, vocês lembram o que é que vai ter sábado? A gincana, né? Sábado tem gincana, 6h30 aqui, viu? Porque toda a igreja aqui, como da outra vez. Vai ser melhor do que a dos meninos. Vai ser melhor do que os das meninas e dos meninos. Meninas, vocês estão estudando, né? Vamos voltar para... Vamos aprender com Ruth, não é isso? Vamos aprender com Ruth, né? Com Ruth, com Noemi, com Boaz. Não é isso? Ou vocês não estão lendo? Então, sábado, 6h30 aqui. Só que nós queríamos... a gente estava conversando e... Devido à situação da estrada como está, por enquanto, nós vamos suspender os cultos de quarta, tá? Mas só de quarta, viu? Sexta e domingo estaremos aqui. Nem que os anjos tenham que pegar o carro e atravessar aquela ponte ali, mas nós vamos estar aqui. Só se for impossível mesmo da gente passar, né, Cícera? Aí a gente, não é, São Francisco? Qualquer coisa, eu mando o São Francisco descer, a Cícera pega do lado do outro e passa a gente. Tô brincando, gente. Mas, por enquanto, mas a estrada enxugou ou colocar em pissarra, a gente volta, viu? Entendeu? Em nome de Jesus. O culto de quarta vai ser só suspenso enquanto, por causa da chuva. Mas sábado vamos estar aqui, sexta e sábado e domingo. Amém? Vamos embora? Ou vocês querem continuar o culto? Continuar? Olha! Eu lembrei agora que disse que ia cantar um hino. Vamos lá. Quando Jesus entrava na cidade de Jericó, Bartimeu clamava, filho de Davi, e me tem dó. A multidão dizia, cala-te, Bartimeu, mas que bate aí? Mas outra gritava, tenha compaixão de mim, filho de Davi, que ele está passando agora. Comece a pedir, como Bartimeu, jogue a capa fora e aproxime-se. Não se envergonhe não, diante dessa multidão. Vem receber a bênção e o que deseja o teu coração. Não se envergonhe não, diante dessa multidão. Vem receber a bênção e o que deseja o teu coração. Bate teu chão, amor, que Jesus então mandou chamar. O cego se levantou, com todo o ano começou a andar. Enfrentou a multidão, chegou até Jesus. Jesus perguntou, tu queres que eu te faça? E ele disse, eu quero ver. Jesus veio e salvou, e ele está passando agora. Comece a pedir, como Bartimeu, jogue a capa fora e aproxime-se. Não te perdoe não, diante dessa multidão. E receber a bênção e o que deseja o teu coração. Não se envergonhe não, diante dessa multidão.
seu coração. Amém? Que pena que terminou, mas sexta-feira vamos estar aqui para louvar o Senhor. Deus abençoe. Que coisa mais. Não, o que está escrito aqui? Vai me dizer. Paz do Senhor. Amém. Hoje a história que nós vamos aprender está no livro de João. E é uma história muito linda, pequena, e preste bastante atenção. Nós vamos meditar em 2 versículos. E eu também quero a participação de vocês. Vou pedir para nossa irmã Maria ler o versículo 1, que está no livro de João. No capítulo 15, versículo 1. Aqui ela vai baixando, você pode o primeiro. Vamos ficar de pé, Maria? E os demais façam silêncio para ouvir o nosso versículo. Quer dizer, a palavra do Senhor. Eu sou a videira, e o meu pai é o lavrador, né? Ou seja, a nossa irmã Maria, ela leu o versículo 1 do capítulo 10. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Jesus está dizendo que ele é a videira. Você sabe o que é videira? Videira é uma planta que produz uva. E Jesus falou que ele era a videira e o pai, que é Deus, era o lavrador. Ou seja, o agricultor. O que o agricultor faz? O agricultor, ele cuida da planta, né? Rega ela, poda ela, para que ela cresça e dê frutos. O agricultor faz o quê? Cuida da planta, rega, né? Poda ela, para que ela dê frutos. E isso Deus faz. Isso Deus faz na nossa vida. Ele tira as coisas ruins que tem na nossa vida, né? E cuida de nós, de cada um de nós, para que a gente cresça espiritualmente e dê frutos. Jesus disse que ele era o quê? A videira, né? Verdadeira. E o pai era o quê? O lavrador, que é como o agricultor, que cuida da planta, ou seja, Deus cuida de nós. Nós vamos meditar em 2 versículos, mas eu quero que vocês aprendam, porque nós vamos aprender e vamos levar para a nossa vida inteira. A videira é a planta que produz uva. E Jesus disse que ele era como o quê? A videira, né? E o pai era o lavrador. E Jesus, agora eu vou ler o versículo 5, que diz: Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada poderás fazer. Jesus era a videira, o pai o lavrador, e nós era os ramos, os galhos, né? Se a gente olhar para uma plantação de uva, né? E os galhos fora da plantação do pé de uva, ele tem como dar fruto? Não, né? Ele vai morrer e não vai conseguir dar frutos, né? E Jesus falou que quem estiver nele vai dar frutos, né? E quem é que cuida de nós? Quem é que cuida da plantação? O lavrador, que é Deus. E quem estiver em Jesus vai fazer o quê? Vai dar frutos. Jesus quer que nós estejamos perto dele para dar frutos, né? Agora, como nós estaremos, o que é necessário a gente fazer para estar conectados com Jesus e perto de Jesus para dar frutos? Quem é que diz uma? Primeira coisa que temos que fazer é crer em Jesus, né? Crer que ele é o Filho de Deus, que ele desceu do céu, né? Veio morrer na cruz por nós, perdoou os nossos pecados, né? E deu a sua vida por nós. Esse é o primeiro passo que temos que fazer para estar perto, né? Ou seja, conectado a Jesus, que ele disse que ele era a videira, né?
E o segundo passo, o que é que temos que fazer para estar conectado com Jesus? O que a gente temos que fazer para estar conectados com Jesus? Ninguém lembra de nenhum? Responda. O que nós temos que fazer para estar perto de Jesus? Ler a Bíblia, muito bem. Ir para a igreja, o que mais? Orar, muito bem. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Nós precisamos orar todos os dias, né? Falar com Deus, confiar no Senhor. Confiar no Senhor, que Ele é nosso melhor amigo. Ler a palavra do Senhor. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós ouvimos Deus falar conosco. Quando nós lemos a palavra do Senhor, devemos também ler os ensinamentos que Jesus nos ensinou, né? Obedecer os mandamentos que Jesus nos ensinou. Se nós fazermos isso, nós estamos ligados a Jesus e estamos crescendo para dar frutos. E o que mais? Amar o próximo, né? Quando nós amamos o próximo como a nós mesmos, nós estamos ligados a Jesus, compartilhando o amor de Jesus com o próximo. Porque quando nós amamos o próximo, estamos espalhando o amor de Deus. Nós somos abençoados e queremos também que outras pessoas sejam abençoadas. Então nós falamos do amor de Jesus para que as outras pessoas venham conhecer o mesmo Jesus que nós temos e também venham ser abençoada por Ele. E qual é o tipo de fruto que nós devemos dar, né? Quando nós estamos ligados a Jesus, a videira verdadeira, nós estamos crescendo. Crescendo, o Pai está podando nós, cuidando de nós, para que nós venhamos dar frutos. E qual o tipo de fruto que nós devemos dar? Obediência. Devemos obedecer a Deus, né? Os nossos pais. Se nós formos obedientes, nós estaremos dando frutos, né? Também, quando nós estamos alegres, né? Espalhando o amor de Deus, se alegrando nas pequenas coisas, não sendo aquela pessoa rancorosa, que tem gente que vive com raiva de tudo, não devemos ser desse jeito. Devemos estar alegres, né, em qualquer situação, compartilhando o amor de Deus. Nós também estamos dando frutos. E também sendo bondoso, né? Bondoso para com o próximo, né? Quando a gente pode ajudar o próximo, a gente ajuda. Nós estamos sendo bondosos, estamos compartilhando o amor de Deus e também estaremos dando fruto. E vocês? Qual tipo de galho querem ser? Aquele que está ligado a Jesus ou que não está ligado à videira verdadeira? Muito bem, nós devemos ser aquele galho que está ligado a Jesus para que nós venhamos crescer e dar frutos. Amém? Amém. E a nossa pergunta de hoje, as cadeiras vermelhas estão marcadas com X e as crianças que estão sentadas, elas que vão responder as perguntas. Vamos para o primeiro? A primeira pergunta ninguém responde. Só vocês. Jesus falou que o Pai era o quê? Regador. É isso? É o agricultor, né? Mas vale, né? Que o agricultor é aquele que rega, que cuida, né? Que poda. Tá certo, né? Depois. Jesus falou que ele era o quê? Sim, Jesus falou que ele era o quê? O Senhor, ela falou que ele era o Senhor, né? Mas ele disse que ele era o quê? A videira. Muito bem. Então a nossa amiga não acertou. Agora a Emily. Onde está escrito no livro? Qual livro que está escrito a história que aprendemos hoje? Não sabe, né? Então só um acertou, né? Agora vamos para a nossa atividade.